Olá, leitores lendários do grupo de estudo do Clube do Livro. Finalizamos a leitura do livro e a nossa série de 3 semanas de encontros para estudar os segredos da mente milionária. E olha, esses foram os principais insights e acontecimentos. Isso aí! Para quem não sabe, nós somos o Clube do Livro Lendário. A gente lê junto e depois se reúne para ter umas discussões bem profundas, compartilhando o que transformou a nossa visão de mundo. E esse livro, nossa, ele mexeu com as estruturas de todo mundo. Bora lá, então! Logo na primeira semana, a gente já tomou um tapa na cara. A grande revelação do livro é que os nossos resultados financeiros não são sorte ao azar. Eles seguem um roteiro, uma programação que está rodando na nossa cabeça sem a gente nem perceber. E o nome desse roteiro é Modelo de Dinheiro. Pensa que é tipo um termostato financeiro que foi instalado na gente lá na infância, sabe? Com base no que a gente ouvia, no que a gente via. E ele continua lá, quietinho, controlando a temperatura da nossa vida financeira até hoje. E o T. Harv Eker desenha isso pra gente com o processo de manifestação. É uma sequência lógica. A programação cria os pensamentos, que geram os sentimentos, que nos levam a agir de um certo jeito. E o resultado disso tudo? Bom, é só olhar para o extrato bancário. Simples e doloroso assim. Tá, mas aí a pergunta que não quis calar no grupo foi como é que esse programa foi parar na nossa cabeça. E o livro aponta 3 fontes principais para essa programação toda. Basicamente, a gente tem 3 culpados, ou melhor, 3 influências. O que a gente ouviu, o que a gente viu e as experiências específicas que a gente viveu. Cada uma delas foi tema de muita discussão no clube. Na programação verbal foram as frases que a gente cansou de ouvir. O caso do Stephen, que o livro conta, foi chocante. O cara ganhava $800 mil por ano e estava sempre quebrado. Por quê? Porque a mãe dele dizia que rico é ganancioso. E o subconsciente dele, para ser um bom menino, dava um jeito de se livrar da grana. Bizarro, né? Depois vieram os exemplos, a tal da modelagem. A gente herda hábitos financeiros sem nem questionar. Foi igual a história da mulher que cortava as pontas do pernil. Ela fazia isso porque a avó dela fazia. E a avó? A panela dela que era pequena. Isso fez a gente pensar, quantas panelas financeiras pequenas a gente está usando só por costume? E para fechar, os episódios específicos que às vezes são bem pesados. A história da Josie, a enfermeira que viu o pai morrer bem no meio de uma briga por dinheiro, nossa, essa pegou todo mundo. A mente dela ligou dinheiro à dor da perda. O que ela fazia? Se livrava de todo o dinheiro para tentar inconscientemente se livrar daquela dor. Aí na segunda semana, a gente entrou na parte que, pra mim, explodiu a cabeça da galera. Foi a comparação lado a lado dos 17 arquivos de riqueza. As diferenças absurdas entre como os ricos pensam e como a maioria de nós foi ensinada a pensar. A primeira grande diferença é essa: responsabilidade contra vitimismo. A mentalidade pobre fica no modo coisas acontecem comigo. E o autor dá 3 pistas para a gente identificar a vítima. Ela culpa os outros, se justifica o tempo todo e vive reclamando. É o que o livro chama de imã de coisas ruins. Outro ponto que gerou muita conversa, a intenção por trás do jogo. Pessoas ricas jogam para ganhar. A meta delas é a abundância, é a riqueza. Já a mentalidade pobre joga só para não perder. O objetivo é só ter o suficiente para pagar as contas. E aí, pela lei da intenção, se a tua meta é só essa, é exatamente isso que você vai ter, nem um centavo a mais. E isso nos leva direto para a lei dos rendimentos. Basicamente, você vai ser pago na proporção do valor que entrega ao mercado. Para entregar muito valor, tem que pensar grande. Não adianta querer ajudar 10 pessoas e esperar ser pago como se estivesse ajudando 10 mil. A conta simplesmente não fecha. Aqui a diferença está na lente que você usa para ver o mundo. A mentalidade rica olha e vê um campo cheio de oportunidades, calcula os riscos e vai para cima. Já a mentalidade pobre olha para o mesmo campo e só enxerga os obstáculos, as minas terrestres e fica paralisada pelo medo de perder. Essa foi uma das lições mais profundas para a gente no clube. A filosofia Runa diz: abençoe aquilo que você quer. Se a pessoa tem ressentimento, tem raiva da riqueza dos outros, ela está energeticamente mandando a riqueza para longe da própria vida. A lição foi bem clara: não dá para ter aquilo que a gente despreza. Na última semana, o foco mudou completamente. A gente saiu da teoria da mente e foi para a prática. A mensagem era clara: pensar diferente é o começo, mas é a ação que bota o dinheiro no bolso. Então, o livro nos mostrou que a medida real da riqueza não é o salário, e sim o patrimônio líquido. E ele se apoia em 4 pilares:
Rendimentos, o dinheiro que entra, poupança, que é a base de tudo, investimentos para fazer o dinheiro trabalhar para você e, por último, a simplificação, viver com menos para sobrar mais. A grande virada de chave foi entender que um salário alto sozinho não significa nada. Ok, a gente entendeu tudo isso, a teoria é linda, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que, na prática, impede a gente de agir? E a resposta é essa palavrinha aí: medo. Mas a grande sacada não é essa. A sacada é que as pessoas ricas também sentem medo. A diferença é que elas agem apesar do medo. A galera com mentalidade pobre deixa o medo ser o segurança da boate que barra a entrada para o sucesso. E o livro resume isso numa equação genial. Sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Para uma crescer, a outra tem que crescer junto. O chamado do livro e o nosso compromisso no clube foi o de praticar o desconforto. É lá, fora do quentinho, que a mágica do crescimento e da riqueza acontece. E para fechar com chave de ouro, o livro nos deixou com essa reflexão. Estar certo é se apegar às programações antigas, aquelas que te trouxeram até aqui. Para ser rico, é preciso abrir mão de estar certo e, no lugar, estar disposto a aprender e a mudar. A questão que ficou no ar para a gente foi: o que vale mais, ter razão ou ter resultado?